Você chegou mais uma vez no canal Monza Experience. Como você sabe, aqui a gente dirige carros velhos do tipo Monza, veículo fabricado pela General Motors do Brasil, do período 83 até o último exemplar que saiu em 96. E o que a gente faz aqui? Fala sobre várias coisas, não só sobre o Monza especificamente. Então, bem-vindo ao canal se você está chegando agora. Tem uma pancada de vídeos aqui no estante do canal que você pode explorar temas diversos. No programa de hoje, o que nós vamos falar? Os faróis. Já vamos nessa. Together. Love is everywhere. Love is everywhere. Where you go, I'm there. Together, together, always together. Together, together, always together. Together, together, always together. Bom, e o que a gente teria para falar de faróis, né? Vamos lá. Vou começar pelo seguinte. Primeiro que vamos já deixar claro aos especialistas em marquinhas que eu não fiz nenhum estudo. E detalhe, se é para ficar fazendo vídeo porque eu pesquisei na internet primeiro, não vou fazer. Então vamos lá. O que eu acho interessante dos faróis? Primeiro, o Monza inaugurou, na verdade ele herdou, ele não inaugurou, faróis quadrados. Era uma época de faróis quadrados. Exemplo, Opala 1980, farol quadrado. Del Rey Forte, farol quadrado. Então, Corcel 2 da Ford, farol quadrado. Deixa eu tentar fechar um pouco essa janela, porque as motos são chatas. Vamos lá. Então, os faróis quadrados, como a gente chama, eles começaram em algum momento, depois que saíram os famosos Silly Beam. Silly Beam, por exemplo, a Aero Willis tinha. Eram aqueles faróis redondos que não tinham lâmpada. Imagina que hoje a gente sabe que existe uma estrutura de um farol e uma lâmpada que está acoplada a essa estrutura, certo? Naquela época, os faróis já eram a própria lâmpada, então era uma peça só. Quando eu trocava, por exemplo, as poucas vezes que eu troquei, por exemplo, o farol baixo da Aero Willis, ele tinha uma lâmpada gigante na forma de um farol, com aquele vidrão na frente. Então, resultado, por isso que o Silly Beam era um farol selado, o Silly de selado. Enfim, você não tinha acesso a trocar nada. Jogava o farol fora, comprava um farol novo. Obviamente, para baratear custo, melhorar a produção, e a tecnologia foi melhorando, a gente acabou fazendo faróis quadrados e lançou-se a lâmpada H4. Eu sinceramente não pesquisei quando surgiu, em que país, quem foi que inventou a lâmpada H4, que é uma lâmpada de 3 pontos, onde ela tem na mesma lâmpada o filamento para o farol baixo e um outro filamento com outro circuito para o farol alto. Então você tem o terra, o alto e o baixo. É um soquete de 3 posições. E aquilo começou a ser universal. Em vários carros, não só no Brasil, no mundo, isso começou a ser usado. Bom, então o primeiro ponto aí, completamente diferente, por exemplo, do que a gente tem hoje. É raro você achar hoje em dia um carro com farol H4. Talvez os mais populares, porque a lâmpada H4 hoje, ela é extremamente barata. Você compra no Mercado Livre aí, sei lá, 10 lâmpadas e tal, e se você quiser escolher marca, dá R$10, R$15. Se você não quiser escolher marca, quiser colocar uma lâmpada genérica, que praticamente dura a mesma coisa, é mais ou menos isso. Potência, 55 watts, é o que ela puxa de energia. Ela é halógena, portanto tem um filamento lá. Ela provoca, na verdade, aquele filamento, como ele está embalado naquele vidrinho e é vácuo, ela provoca um alto brilho, mas na verdade o que está acontecendo ali dentro é um curto-circuito, né? Por isso que quando o ar entra naquele negócio, é que nem lâmpada antiga que você usava na tua casa. Quando por acaso o ar penetra no bulbo da lâmpada, o filamento queima na mesma hora, porque o ar faz aquilo torrar. No vácuo, aquilo evidentemente dura bastante. Então, agora, ela queima, né? Com o tempo. É muito raro? Não, também não é tão comum. Você anda meses com uma lâmpada daquela, pelo custo vale a pena. Então é algo tranquilo de se lidar. A lâmpada H4, inclusive, tem uma outra particularidade. O vidro que ela é feito não é um vidro comum, é um cristal. E por quê? Para durar, porque ela atinge, como o brilho é alto e tudo, ela atinge alta temperatura na superfície da lâmpada.
inclusive disse, você não pode pegá-la com a mão para instalar. Então você pode pegar na base dela, no soquete, mas você não deve pegar no vidro ou no cristal. Por que que estraga? Que nem antigamente lâmpadas de projetor de, como é que é o nome, de slide, eram lâmpadas com grande potência, alto brilho, então alta temperatura na parte externa daquele vidro. Por isso que não pode ser um vidro comum, senão ele derrete, ele estufa. É como se você estivesse moldando o vidro numa fornalha. O cristal, ele aguenta muito mais temperatura. E o fato de você não poder colocar sua mão lá tem um motivo simples. Não é, você não vai alterar a propriedade do cristal, nada disso. O que vai acontecer ali é que a gordura da tua mão vai impregnar naquele cristal, vai melar o cristal, e no momento que você acionar aquilo, ele vai concentrar a temperatura num único espaço, e aquilo vai quebrar a lâmpada. Então, normalmente, você não deve pegar naquele pedaço do vidro. Você pega onde? Na base, aí sem problema nenhum. Bom, isso é a lâmpada. Agora, o farol do Monza é um quadradão, CBE. Por que CBE? Porque era a fábrica no momento, gente. Era a fábrica que fornecia os faróis para as montadoras, para quase todas elas, ou muitas delas. Então, por exemplo, o CBE na Chevrolet era o comum. Então ele formava eram os primeiros, acho que o que é legal, né? Foram os primeiros faróis moldados no carro. Ou seja, ele acompanhava um design do capô. Então o farol do Monza, ele é mais ou menos desenhado, ele é um semi-trapézio, figura geométrica, né? Ele é inclinado do lado meio reto do outro. Nas versões até 86, que era a versão, por exemplo, do Monza CCV, ele tem um chanfro, o vidro faz um desenho num ângulo de 45 graus. E nos modelos como esse aqui, 87 para frente, ele já é um modelo maior, é um modelo reto, que combinava mais com o design. Mas isso aí é frescura, no momento da fabricação da lente, né? Ou seja, daquele espelho. Outra coisa é que o farol do Monza, ele é feito em duas partes. Tem um corpo plástico, e aí você cola, e literalmente tem uma fita de borracha, um selante, você cola ali o vidro. Era uma lente de vidro fabricada ali no caso vinha como CBE. Não sei se a fabricação era exatamente deles ou eles só montavam, mas enfim. E aí o que é legal, se você já parou para olhar, o vidro, gente, ele é cheio de desenhinhos, de formas diferentes ao longo. Aí você precisa entender um pouco o que é legal dessa história, o que tem de engenharia nesse negócio. Também isso não é novo. Os faróis antigos Silibin já faziam isso, só que numa forma circular. Ele tem uma série de estrias no vidro. Para que é aquilo? Para tentar direcionar o foco da lâmpada, o brilho, para um determinado ponto. Você não vai querer que um farol de carro ele faça que nem uma lanterna sem lente nenhuma, que ele espalhe a luz. E como você sabe, de um ponto de luz que você gera, aquilo espalha para toda a volta. Então a ideia ali é você tentar pegar aqueles raios de luz emitidos pela lâmpada e jogar numa certa direção, ou seja, controlar aqueles raios. Para quê? Para justamente dar o foco onde você precisa, na área de rodagem, enfim, do jeito certo que você quer que ilumine a sua pista. Aquilo é eficiente? Sem dúvida. Se você tivesse uma lente lisa, você ia ter o mesmo brilho da lâmpada, mas não ia iluminar porcaria nenhuma. Então aquilo direciona, é como se fosse uma lente. Por isso que inclusive muita gente fala que aquilo é uma lente. Você direciona. Agora, vamos comparar com os carros que usam a mesma tecnologia H4 de hoje em dia, que os faróis não usam mais vidro, né? Hoje em dia você tem um negócio parecido. Você tem um corpo plástico, que é preso na carroceria, e a lente deixou de ser vidro e passou a ser um acrílico fino e transparente. Para quê? Oferecendo menos resistência. E menos custo, inclusive, na hora de fabricar o farol. Só que aí você tem um negócio que é muito legal, que é os faróis de hoje. Vou pegar um exemplo que eu tenho. Você pega os automóveis da marca, eu vou pegar o Renault Clio, que é o que nós temos em casa alguns. Então, Renault Clio é uma lente totalmente sem estria nenhuma na frente, acrílica, e o farol, uma lâmpada H4, e o farol ilumina à noite muito mais que o do Monza. A lâmpada tem a mesma potência, 55 watts, o que faz com que aquele farol dos carros mais novos, agora já é mais LED e tal, mas até 2015, 2016, por que eles iluminavam mais que os do Monza? Se a lâmpada é a mesma, a potência é a mesma, aí você vai entender o milagre que é o senhor Fresnel. Procura na internet. Fresnel é o nome do cientista que recebeu um desafio em algum momento de tentar maximizar os faróis para navegação, ou seja, para navios. Farol, como você sabe, é aquela torre imensa com uma lâmpada circular lá na ponta que
fica geralmente numa montanha, para que fique de fácil visualização, no alto de uma montanha, para tentar mostrar para os navios que chegam naquele local que aquilo tem rocha, aquilo está chegando na terra, alguma coisa assim. Faróis existem desde que o mundo é mundo. Lembra do farol de Alexandria? Pois é, enfim, aí procura um pouco de história. Então, em algum momento, os faróis eram de tocha no começo, lá nos tempos passados. Com o fenômeno da eletricidade, começaram a ter as lâmpadas, e eles começaram a perceber que o raio de visualização dos faróis não era tão bom ou não tão distante para alguns navios. Então o que eles começaram? Como é que eu aumento a potência daquela lâmpada? Então a primeira reação era: construa faróis mais altos, construa faróis maiores, lâmpadas mais potentes. Mas eles começaram a perceber que isso não adiantava muito. E o Fresnel foi um cara que ele pensou diferente. O desafio foi: faça um farol que não tenha que ser gigantesco, portanto não tem que ter uma obra faraônica, e ao mesmo tempo seja mais eficiente. E ele descobriu que quando você rebate, tem uma lâmpada e passa por lentes, nem tudo aquilo que a iluminação gera para todos os 360 graus, digamos assim, ou pelo menos para 180 graus do espectro, né? É o raio, a circunferência da lâmpada. Aquele monte de brilho não serve para tanta gente. Por quê? Porque o navio está focado num ponto do oceano. Então, como é que eu faço para tentar concentrar, através de uma lente, que os raios de luz viajem na mesma direção aonde o navio poderia estar? Porque não adianta, por exemplo, o farol emitir raio de luz para cima, tem algum navio voando? Não. Então, e aí ele descobriu, fazendo estudos de ótica, que grande parte do que a luz reflete não chega no ponto que você quer. E aí ele quebrou aquele Cine 180, vamos chamar, aquela redoma, em várias facetas. E aí ele dividiu aquilo e falou assim: putz, se eu quebrar isso aqui, eu posso jogar fora uma parte do espelho que eu teria, ou da lente que eu teria que construir, e eu só pego uns pedaços, coloco de um jeito tal que aquilo pega o mesmo raio de luz, aproveita e manda na mesma direção. Então Fresnel é o precursor da ótica para isso. E a mesma coisa é usada nos faróis de carro. Aquelas estrias do farol do Monza, ou dos faróis da lente de vidro, servem como se fosse um Fresnel. Ele é um prisma, ele direciona o raio de luz para aquele ponto. E a maravilha dos carros novos, só para concluir, é essa: os caras entenderam que é mais barato e mais tecnológico você montar como se fosse um farol de navio para um farol de carro. Ou seja, não deixa o prisma na lente de vidro, deixa uma lente fininha de acrílico, fácil de fabricar, é só colar ali, não precisa nem borracha, nada daquilo, e ela é lisona, mas você coloca na parte espelhada do fundo do farol exatamente aquele monte de desenho do Fresnel. Então, a partir daquele momento, você usa uma lâmpada H4, que, como você sabe, a ponta dela é pintada de preto, ela reflete para trás, o raio de luz volta, bate naquele espelho côncavo, que tem uma série de rainhos, etc., lentes Fresnel, e direcionam o ponto de luz para a estrada ou para o ponto a tantos metros do solo, enfim, de acordo com a especificação de um farol alto e de um farol baixo de um automóvel, que geralmente é padronizado para qualquer automóvel. Entenderam como é que funciona? Então, o que eram os carros da década de 80? Lentes Fresnel com prismas na frente. Carros de hoje, lentes no espelho. E o da frente pode ser transparente. E agora com outras tecnologias, agora vem LED, Full LED, aí é outro peixe. Mas nós não vamos falar disso hoje, estou falando dos veículos antigos. Entenderam? Então, olha que maravilha você consegue aprender andando de carro velho. Só de andar de Monza, você começa a se perguntar, acho que esse tem que ser a curiosidade natural, eu não preciso ser especialista no modelo e o número de série da CBE que vai no meu Monza. Você pode até ser, se você quiser reconstruir o Monza como ele saiu de fábrica, mas você pode entender como os faróis funcionam, não só no Monza. Então, no episódio de hoje, rapidamente, como são os faróis automotivos. I know the way to your front door. Run up the stairs to the 5th floor. Day after day I'm wanting more of you. Taking the sights and hear the sounds. Feeling my body leave the ground. Turn up the song and play it loud for you. Love is everywhere. Love is everywhere. Where you go, I'm there. Together, together, always together.
silêncio de um Chevrolet, e o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim, e é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim, e é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto